Bom dia, mulheres! Nossa terça-feira que eu amo, Café com Calma. Em breve teremos o nosso Café com Calma presencial, dia 16 de maio. Estarei esperando vocês em breve. Vou passar todas as informações do local, valores, como vai funcionar a dinâmica, que vai ser muito diferente esse ano. Mas principalmente para vocês já reservarem essa data, dia 16 de maio, o nosso Café com Calma presencial. Espero todas vocês. E vamos então ao nosso assunto de hoje. E eu coloquei ali em cima como frase já pronta para vocês que estão entrando nesse momento entenderem qual é o assunto de hoje. Então está escrito lá: obediência e discernimento. Eu sempre vou pedindo para Deus clareza antes de entrar aqui na live para entender qual assunto eu quero passar para vocês. É sempre algo que eu peço discernimento a Deus, é sempre algo que eu quero passar do meu coração e não algo gravado, e não algo com roteiro. Eu não costumo trabalhar dessa forma, eu sempre trabalho de uma forma espontânea com aquilo que vem queimando dentro do meu coração. E ontem eu atendi uma mulher que ela é solteira e ela está em busca de um relacionamento. Não em busca, porque na verdade a gente não tem que estar em busca de algo, a gente tem que estar em busca de quem nós somos. E no meio dessa conversa com ela falou que ela projetou muito nas pessoas aquilo que ela queria que fosse preenchido dentro dela. Não só apenas num relacionamento amoroso, mas também num relacionamento de uma sócia que ela tinha. Então, quando acabou essa sociedade dela e acabou o relacionamento, ela se sentiu perdida. Ela relatou que foi algo como se fosse um vazio dentro dela, quando essas duas pessoas saíram da vida dela, da vida ali física, da rotina dela. E quando ela me trouxe essa questão, eu, em meio a muita conversa com ela, o que eu percebi? Que muitas pessoas, não apenas ela, eu trouxe a história dela como gancho para o que nós vamos falar. Muitas pessoas querem preencher seus vazios interiores com pessoas que vão preencher de carência afetiva ou de validação aquilo que tu não consegue enxergar dentro de ti. Então, essa mulher, ela via um amor que muitas vezes ela não recebeu através do relacionamento, e ela também recebia uma validação que o que ela fazia no trabalho dela era bom através de uma sócia. Então são duas validações externas que essa mulher precisava para se sentir preenchida. E o que isso tem a ver então com obediência e discernimento? Porque quando essa mulher trouxe para mim que ela está em busca de um relacionamento e que ela já projetou em alguns homens que eles fossem aquela idealização do que ela busca na vida dela, eu falei assim: olha, mulher, está na hora de você ter discernimento. E o que é esse discernimento? Você quer construir uma família? Você quer construir um relacionamento sólido? Ela falou: sim, quero, é algo que eu tenho buscado e que eu quero muito. E eu falei para essa mulher: então o homem que você busca, ele não vai estar nos ambientes que você está frequentando. Porque um homem de valor que tem essas características que tu estás descrevendo, que tu quer, ele não vai estar ali na balada, se embebedando ou buscando outros vícios, não. Porque se tu queres esse homem de valor, tu também tem que ser essa mulher de valor. Não adianta tu querer buscar no outro aquilo que tu ainda não é. Então, para isso, tu precisa ter discernimento. E da onde vai vir esse discernimento? De algo espiritual, de algo que você busca, de reconhecer quem você é. Porque essa mulher que está em busca desse relacionamento ainda está buscando preencher vazios através de outras pessoas. E aqui a gente fala não apenas de vazios de amor, mas também se preenchendo às vezes com comida, que ela falou que também tem uma compulsão alimentar, ou às vezes se preenchendo de falar mal da vida do outro, porque a sua vida ela está tão amargurada que ela prefere falar mal da vida do outro do que olhar para o seu próprio lugar. E aqui eu não tô falando dela, eu tô falando que existem muitas mulheres que com um vazio interno tão grande, prefere o quê? Falar palavras
que são palavras de fofoca, palavras que não alimentam a alma dessa mulher, porque a vida dela está vazia. Então ela acaba se preenchendo de coisas que vão fazer ela se sentir bem. De pessoas que às vezes vão só validar o que ela quer para a vida dela, para o ego dela, mas que ela não enxergou o seu próprio valor, o seu próprio merecimento e a mulher que ela é, porque ninguém está aqui nessa vida para ser preenchida pelos outros. A gente está aqui para ser um complemento do outro. Todos nós somos pedaços já preenchidos, pedaços inteiros de alma e de espírito, cada uma é inteira. E quando eu falo, que eu falei no início, não perca o nosso Café com Calma dia 16 de maio, eu vou falar sobre a mulher inteira, sobre o posicionamento da mulher adulta, porque essa mulher adulta, ela não precisa mais buscar validação externa, buscar supérfluos como comida, ou como drogas, ou como outras coisas, festas, enfim, álcool. Essa mulher, ela é tão inteira, principalmente ela está com o seu espírito tão preenchido que ela não cabe mais nesses lugares onde outras pessoas insistem que ela tem que ser preenchida daquilo ali que eles acham que é aquilo que preenche. Seja aquela língua malvada ali falando da outra pessoa, que tu sabe que tu tá errada, que tu sabe que tu não devia estar naquele lugar, mas tu ainda quer ser preenchida de pessoas que não cabem mais na tua vida. E às vezes tu tá num relacionamento que não é bom pra ti, mas tu tá ali porque tu quer ser preenchida daquilo e tu acaba perdendo o teu discernimento porque tu não está obedecendo a Deus. Por isso que eu trouxe obediência e discernimento, porque Deus não quer te ver nesses lugares que te tiram dos olhos dele. Porque esses lugares que são lugares que fazem tu desviar os teus olhos para aquilo que realmente importa, que é Deus, que é a tua espiritualidade, que é tu se manter firme na tua rocha, mulher, na tua rocha do espírito, porque é o teu espírito que te alimenta. Não são as outras pessoas, não são os externos, não são os supérfluos que vão te alimentar. Nem mesmo a comida, porque a comida alimenta o nosso corpo, que é a nossa morada aqui na terra. Mas só o alimento do nosso espírito que vai te elevar, que vai te engrandecer como pessoa e como mulher. E quando você percebe que você está alimentada do teu espírito e muito firme naquilo que você acredita, você não precisa mais dessa validação externa. E se você hoje ainda busca isso, eu te falo, mulher, tu tem que ser reposicionada. Esse não é o teu lugar. E eu falei para essa minha cliente ontem, eu falei, mulher, tu não vai conseguir um relacionamento de valor nos lugares que tu tá procurando. E aqui não é só sobre relacionamentos, porque se hoje tu tá num ambiente de trabalho que tá te fazendo mal, que tá te deixando depressiva, que tá fazendo tu usar medicamento, porque tu tá vendo que não condiz com o que tu acredita, com os teus valores, aquilo faz tu precisar ser reposicionado. E Deus, ele sempre torna insustentável qualquer lugar quando ele quer te reposicionar na tua própria vida. Quando Deus percebe aqui não é teu lugar, mulher, ele torna algo insustentável, um relacionamento, um trabalho, uma amizade. Ele percebe por que tu tá aqui ainda, mulher, e tu sabe porque tu escuta. Tu sabe porque tu escuta Deus falando aqui não é o teu lugar. Te cala, te preserva. E eu falei muito essa palavra para ela ontem, te preserva. Preserva esses ambientes que tu tá indo que não condizem com aquilo que tu quer pra tua vida. Tu já é uma mulher de 35 anos. O que tu tá buscando pra tua vida? Porque o que tu tá buscando não tá aí onde tu tá procurando. Porque as pessoas que estão nesses ambientes são pessoas que ainda estão deturpadas pela carne, por aquilo que é só momentâneo. Aí ela comentou, ai, porque beijei tantos na festa e não sei o que. Eu assim, gente, eu pareço as tia véia, eu me tornei as tia véia. Mas eu falei pra ela com todo o amor do mundo, eu falei assim, ó, eu te falo com todo o amor do mundo de quem já errou e de quem já viveu uma vida assim. Não assim, né, de ficar beijando 3 de uma vez, não. Mas de uma pessoa que antes não tinha Deus no centro, de que não tinha entendido a importância de Cristo na sua vida. Eu já fui essa pessoa. E que hoje, se eu me tornei a tia véia, eu digo, eu me tornei a tia do coque, me tornei mesmo. Porque se eu puder falar pra essa mulher, tu não precisa desse caminho, o teu caminho pode ser diferente, porque é o teu caminho com Cristo que vai fazer tu ter essa família que tu quer. Porque não vai ser nesse lugar que tu tá procurando. E ela ficou me ouvindo assim,
E eu até falei pra ela, desculpa a chinelada de hoje, mas é porque eu preciso te trazer pra realidade. Ai, Nai, porque não tem homem no mercado? Ai, Nai, porque tá difícil. Mas é óbvio, no mercado que tu queres, não vai ter mesmo, não vai ter os valores que tu tá procurando, porque os valores que tu tá procurando, nos ambientes que tu estás procurando, tu não vai achar. Por isso que eu sempre falei, mulher, não adianta tu querer um homem assim, assim, assado, e tu tá lá na balada, ficando até as 7 da manhã, bebendo horrores, e ok, eu já fui uma pessoa que fica na balada, antes, né, da minha juventude lá, quando eu tinha uma outra vivência, ok, mas depois que tu tem o discernimento, a clareza, e tu obedece o chamado de Deus na tua vida, e tu entende que a nossa carne é só a nossa carne, e que tu não precisa ficar alimentando só a carne, e sim, que tu precisa alimentar o teu espírito, tu sai de lugares. Mulher, hoje eu te convido a sair de lugares que não te posicionam na mulher que tu tem que ser, na mulher íntegra, na mulher adulta, na mulher posicionada que tu nasceu para ser. E se hoje essa palavra tá fazendo sentido na tua vida, eu quero que tu escreva na caderneta de sempre das nossas lives, que lugar que tu tem que deixar, que posição que tu tem que assumir, que posição da tua própria vida tu tem que tomar, que rumo tu tem que tomar. Porque esse rumo, ele já tá vindo. É como se Deus fosse assoprando no teu ouvido, mas tu fala assim, não quero ouvir, não tô preparado, e tudo bem. Existe momento e existe preparo pra gente ouvir e ter clareza e obedecer. Eu demorei muitos anos para obedecer e eu entendo que talvez você esteja negando a obediência nesse momento. Mas a obediência, ela chega. Pode ser agora, pode ser quando você for mais velha, pode ser por conta de alguma turbulência no seu relacionamento, pode ser por conta de uma doença. A obediência, ela sempre vai chegar na tua vida. E ontem eu vi uma postagem, acho que foi do João Mena, que ele fala sobre posicionamento, e o meu posicionamento que eu trago para vocês não é um posicionamento de imagem apenas, é um posicionamento interno, porque você mudando internamente a sua imagem, ela muda automaticamente. Eu não consigo mais usar algumas roupas, alguns estilos, é como se não me coubesse mais ao espírito que hoje eu tenho, aquilo que eu me transformei. Então é como se esse reposicionamento acontecesse de dentro para fora. Então eu não falo sobre posicionamento externo. E o João Mena, ele fala única e exclusivamente do posicionamento externo, nas aulas que ele dá, né? E ele escreveu assim, a geração Z de antes só queria saber de festa e de bebida. A imagem é assim, geração Z, bebida e festa. A outra imagem é a geração Z de agora, um monte de jovens escrito Jesus na camiseta. E se vocês perceberem, tá tendo um movimento muito grande de retorno às igrejas, independente da escolha da igreja, da escolha da espiritualidade e um retorno a Jesus. Está tendo muito grande essa procura dos jovens de novo. E ele fala o porquê, ele fala assim, ó, nós chegamos no limite. A juventude percebeu que o limite da bebida, da festa, da balada era a solidão. E aqui eu falo que não é nem uma solidão de relacionamentos, tá? É uma solidão espiritual. Porque ele fala sobre uma solidão carne, e eu tô falando de uma solidão espírito. E o que aconteceu com essa juventude da geração Z? Eles começaram a perceber que tava na hora de voltar, que é o tal do resgate que eu sempre falo. Não, vamos voltar, porque desse jeito que nós estamos indo, olha, nós vamos se afundar. Então essa geração Z de agora começou a ficar tanto nessa solidão do supérfluo, da carne, que começou a se voltar para o espírito. Porque viu que ali não estava levando a lugar nenhum. Por isso que entrou nesse movimento de todo mundo fazendo devocional, todo mundo buscando a espiritualidade. E que bom que esse retorno ele tá vindo, porque como eu falei, em algum momento a obediência ela vai chegar na tua vida. Seja tu jovem, seja tu mais velho, não importa, porque a idade cronológica é diferente da idade do entendimento. E eu falei isso no meu livro, que também vai ser lançado daqui a alguns meses. E eu já falei em algumas lives da diferença do amadurecimento e da maturidade. E o discernimento e a obediência, eles vêm de encontro com a maturidade e o amadurecimento. Porque a obediência e o discernimento também andam juntos. Porque pode ser que você tenha o discernimento, mas você ainda não está pronta para obedecer. E eu lembro que antes do meu chamado, de eu realmente obedecer o meu chamado, eu comecei a discernir algumas coisas. Alguns lugares, algumas pessoas, algumas amizades, e eu comecei a me posicionar.
Fazendo o quê? Me afastando. E eu não quero que você, mulher, tenha uma vida solitária. São momentos de solitude. Os momentos de solitude, eles são bons, são ótimos. Nós merecemos e precisamos para nos reconectarmos com quem nós somos. Mas ninguém vive sozinho. Todo mundo anda em bando. Por isso que eu trago tanto essa questão de somos mulheres, vamos confraternizar juntas, vamos ter um encontro de negócios presencialmente, vamos ter um café com calma, vamos agora presencialmente todos os meses ter um encontro, porque isso... E o último encontro, gente, foi um chororô só. Antes de eu começar o workshop de inteligência emocional, já tava todo mundo chorando. Por quê? Porque nós percebemos que estamos no mesmo movimento espiritual de discernimento e obediência, que é nós estarmos ali com um único propósito e não tem mais como a gente parar de falar de Jesus. E eu tô até emocionada, porque a Vivi, eu acho até que ela tá aqui na live. Deixa eu ver. Tá, a Vivi, um beijo, meu amor. A Vivi falou assim pra mim, Nai, depois que tu começou a colocar Jesus na tudo mudou. E eu, antes de eu começar a falar na mentoria sobre a palavra, antes das aulas da mentoria, eu me questionei muito. Porque eu pensei, puxa, eu tenho mulheres que são católicas, eu tenho mulheres que são evangélicas, eu tenho mulheres que são espíritas na mentoria, e não é julgamento, é sobre a espiritualidade de fato, independente da religiosidade. Porque Jesus é um só, Deus é um só. E eu fiquei com muito receio, e aqui eu sou vulnerável em falar para vocês que eu fiquei muito receio de começar as minhas aulas falando sobre uma palavra da Bíblia. E foi incrível o quanto aquilo mudou a esfera da mentoria, mudou toda a vibração. É como se elas já esperassem agora aquele momento, porque elas sabem que vai vir uma palavra, e eu falo acho que 20 minutos antes de começar as aulas de fato, sobre uma passagem da Bíblia e qual o ensinamento que aquilo nos traz. E depois que eu comecei a não mais negar que eu precisava trazer Jesus para o centro da mentoria, porque eu precisava iniciar com ele, porque é sempre o início, né? O nosso início, tudo mudou. E por que eu falo isso para vocês? Porque eu levei um tempo para ser o quê? Obediente. O discernimento, ele estava vindo, mas eu não estava preparada. E talvez o discernimento da tua vida, mulher, esteja chegando, mas tu ainda não está pronta para obedecer. E eu quero que você continue aceitando esse discernimento e pedindo clareza para que cada vez mais você entenda qual desses caminhos você tem que seguir. Porque isso é discernir o que faz sentido na tua vida, discernir o que realmente é valioso para ti, discernir quais são os teus valores. E eu lembro que uma vez uma psicóloga me perguntou, Nai, quais são os teus valores? E eu falei assim, meu Deus, eu não sei quais são os meus valores. Isso há alguns anos atrás, porque eu não sabia. As pessoas não falam sobre isso. As pessoas não falam. E se eu te perguntar hoje, mulher, quais são os teus valores de vida? Talvez tu fique assim, em choque. Eu quero que você escreva, caderneta. Vamos lá, quais são os teus valores de vida? Porque às vezes a gente não sabe. Porque essa palavra, valor, ela muitas vezes não é entendida como de fato algo honroso, algo relacionado ao servir, algo aquilo que tu tem como um valor inegociável na tua vida. Que, por exemplo, um valor inegociável na minha vida é Deus. Eu não vou estar casado ou num relacionamento que alguém não tenha Deus no centro, porque é um valor inegociável para mim. É algo que faz parte da minha essência e da minha alma, não tem como eu viver sem isso. Isso é um valor inegociável. Alguns acordos são negociáveis, mas os valores de vida, os valores de crenças, os valores de honestidade, isso são inegociáveis na vida de uma pessoa. E eu quero que você tenha muita clareza quais são os teus valores, porque se você não tem clareza dos teus valores, mulher, você vai se deixar ser preenchida por externos, igual a mulher que eu atendi. E toda essa chinelada eu dei nela também. E ela super acolheu de coração aberto, porque eu falo assim, eu dou as chineladas de vocês e a minha chinelada vem aqui, direto da fonte eu recebo as minhas chineladas, porque eu também recebo. Mas eu passo isso pra vocês porque em algum momento vocês vão ter que se render. Vocês vão ter que se render. E a rendição, ela é algo tão grandioso, porque é aí que você percebe o seu valor. Não, o meu valor é esse, ele está firmado na rocha, porque eu sei quem eu realmente sou, eu sei a mulher que eu sou.
eu sei os valores de família que eu tenho, e às vezes o seu marido, o seu namorado não saiba também os valores dele, porque também você não sabe, e talvez ninguém nunca explicou pra você, você não teve pais que explicaram, você não frequentava a igreja, você não teve pastores, você não teve mentores, e tá tudo bem, porque muitas pessoas não têm, e que bom que você está tendo agora. Mas talvez isso tenha feito você não saber os seus valores. E isso é muito importante para um relacionamento. Mas para isso você precisa estar inteira, mulher. Você precisa estar inteira sabendo os teus valores, sabendo os teus princípios, sabendo aquilo que é inegociável na tua vida. Porque se você tiver os seus valores e se hoje alguém que está junto contigo não sabe quais são os valores daquela pessoa, talvez você consiga instruir. Porque não tem como vocês terem valores num relacionamento com duas pessoas, num relacionamento a dois, se nenhum dos dois sabe os seus próprios valores. E talvez, se você hoje está passando por alguma turbulência no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, é porque os valores de vocês não estão bem estabelecidos. E eu quero que você reflita quais são os seus valores, quais são os valores da pessoa que você busca, se você é solteira, ou da pessoa que está ao seu lado, se você é casada. Porque a falta de comunicação e de clareza num relacionamento, ela vem muito de discernir quais são os valores um dos outros. Porque você tem o seu valor individual, porque você é inteira mulher, e o seu companheiro, ele tem o valor dele também inteiro. Vocês juntos vão ser uma força e uma potência. E não se preenchendo, mas se completando para explodir. E é isso que vocês têm que levar como um casal. Quais são os nossos valores em conjuntos que nós vamos levar adiante? É isso que nós buscamos em conjunto para a nossa vida, para a nossa família? Porque se vocês não estão tendo essa conversa, se vocês não estão tendo esse firmamento do que vocês querem, aonde vocês querem chegar, está na hora de vocês terem conversas difíceis. E eu estou falando isso aqui porque eu sei que tem alguém que precisa ouvir. Porque eu comecei falando de outra coisa, já está vindo outra coisa, porque é assim. Porque se eu estou falando é porque alguém precisa ouvir. E a gente nunca sabe quem, pode ser no ao vivo, pode ser no gravado, a live vai ficar gravada para as alunas, é isso. Mas o que eu quero é que você perceba que você é inteira, que você não precisa se dividir ou precisar se preencher, porque você é inteira, mulher, e que você tem ao seu lado um homem inteiro. E se esse homem não é inteiro ainda e você tá num relacionamento, que você tá casada, tá passando por atribulações que muitas vezes relacionamentos de longo prazo, de 10 anos, 15 anos, passa por turbulências, vocês precisam se fortalecer nos valores de vocês. E sabe quando alguém fala assim, vamos renovar os nossos votos? Que as pessoas falam, a gente vai renovar os nossos votos. Ok, quem sabe renovar os votos não seja firmar os valores de vocês. Porque os votos às vezes é assim, vou escrever uma carta, vou ler ali um pro outro. E às vezes não é sobre isso. É sobre vocês entenderem qual o valor de vocês como um casal. Porque vocês não são os mesmos do que quando vocês casaram, certo? Todos nós mudamos. E eu escutei uma frase de uma amiga que ela falou assim, Nai, eu tô conhecendo meu marido de novo depois de 10 anos. E eu achei aquilo tão lindo, porque é assim, a gente conhece as pessoas novamente depois de muitos anos. E pode ser que você esteja debaixo do mesmo teto de uma pessoa e que você não reconheça mais aquela pessoa que você está convivendo, porque os valores de vocês se distorceram ao longo do tempo. Então está na hora de vocês serem duas pessoas adultas funcionais, e adultos têm conversas difíceis. Não adianta mais você postergar aquela conversa, eu vou fingir que não aconteceu, eu vou fingir que eu não vi, eu vou fingir que não aconteceu na minha casa. Eu vou fingir que assim, ninguém precisa saber. É só eu e meu marido, mas eu vou botar pra baixo do tapete porque eu não sei lidar com isso agora. Uma traição, não sei, alguma coisa num relacionamento que aconteceu, um vício, enfim. Ninguém vai saber, não vou contar pra ninguém, vou tentar resolver, vou acobertar, vou fingir que nada é nada. Tá, e a conversa? E a maturidade? E a consciência? E o discernimento? Porque não é só sobre acobertar, passar a mão na cabeça, perdoar. Não é sobre trazer clareza e direcionamento e discernimento pro relacionamento de vocês. E isso só é feito com duas pessoas inteiras. Porque se uma pessoa tiver pela metade, a pessoa só vai ser preenchida pelo que o outro tá fazendo. Se aconteceu alguma coisa, sei lá, um vício. A pessoa, fui descoberto no meu vício, sei lá. Fui descoberto no meu vício porque eu sempre bebo depois do trabalho, fui descoberto pela minha mulher. Essa mulher vai fazer o quê? Passar a mão na cabeça?
Não, adultos conversam, precisa de ajuda, precisa ir para um tratamento, vamos juntos enfrentar isso, vamos passar por isso, vamos firmar os nossos valores de família, mas a gente vai passar juntos, mas fortalecendo aquela pessoa que talvez aquele teu marido ali, ele não tá se sentindo inteiro, mas você tá inteira. E a Brené Brown, que ela é uma estudiosa americana, que ela fala sobre coragem, comportamento e vulnerabilidade. Eu amo essa estudiosa, vocês devem conhecer os livros dela, ela é famosíssima. Ela fala, um relacionamento ele é, cada um dá uma porcentagem, sabe? É assim, ó, tá, hoje eu tô 100%, hoje eu tô 20%, meu marido tá 20%, juntos nós formamos 100%. Hoje eu tô 50%, meu marido tá 50%. Junto nós formamos 100. Num relacionamento, todo mundo dá um pouquinho, porque nem todo mundo vai estar aqui, ó, 100%. Pode ser que tenham momentos de alegria que vocês dois vão estar 100%, mas um vai ter que estar sempre completando o outro numa energia que às vezes vai estar em falta. Não é deixar de ser inteiro. Entendam a diferença. É tu completar o outro, às vezes num desânimo, uma pessoa tá um pouco para baixo, teve um problema no trabalho, teve um problema financeiro, enfim, tu tá ali para completar o outro, em elevar aquela pessoa. Vai dar certo, não, nós estamos juntos, nós vamos passar por essa dificuldade, mas vocês são inteiros. Tu não tá ali precisando preencher, ai não, meu Deus, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar ali para ele, porque ele precisa de mim, não, porque isso é uma dependência emocional. Isso é como se a pessoa estivesse dependendo emocionalmente de ti e que tu fosse salvar ela. Quem aqui é a mulher salvadora? Que deve ter algumas mulheres salvadoras aí que acham que todo mundo precisa delas e elas ficam ali, não, eu vou salvar, eu vou dar jeito, eu vou dar conta. Muitas mulheres salvadoras. E essas mulheres salvadoras, principalmente, são as que mais precisam perceber que a outra pessoa é inteira. E se hoje no seu relacionamento você não percebe que a outra pessoa é uma pessoa inteira, está na hora de vocês conversarem. Porque se não conversar, gente, vocês já sabem o que acontece. Então tenham discernimento, conversem, sejam adultos íntegros, posicionados como adultos inteiros. E eu tenho falado tanto sobre integrar a mulher adulta dentro de você, sem as feridas da criança, sem aquela ferida do que eu vivi no passado. Eu tenho falado o ano inteiro, 3 meses de ano. Mas eu comecei esse ano falando justamente sobre isso, porque é isso que eu quero que vocês entendam, mulheres, porque eu não sei a idade de vocês aí, mas já tá na hora de vocês entenderem onde é o lugar de vocês, tá? E o lugar de vocês é sendo inteira dentro de vocês, porque só vocês se posicionando como mulheres inteiras, vocês vão estar inteiras e completas para se dedicarem para os seus filhos, para se dedicarem para os seus maridos, para vocês servirem. Porque eu digo que nós somos servidoras, a mulher ama servir, assim como o homem ele está a serviço da mulher, a mulher ela também é servidora, ela serve a família também. E eu trago tanto isso dentro da Academia Gast, que é guiar, ajudar, servir e transformar, porque o servir ele faz parte do discernimento e da obediência. Porque Jesus serviu. E por que você tem dificuldade em servir? Ai, Nai, porque daí todo mundo tira só o máximo de mim, tá todo mundo me tirando, eu não aguento mais. Tô aqui, ó. Tô servindo, eu tô dando e ninguém faz nada por mim. Por quê? Será que você não tá se doando demais? Não tá sendo a mulher salvadora demais? Porque o servir, ele é diferente do salvar. E eu tô escrevendo um livro que vai ser um devocional, que vai ser lançado nos próximos meses. E dentro desse devocional, no capítulo Ajudar, do Método Gast, o ajudar, ele discerne muito a questão do salvar. Porque as pessoas acham que a ajuda muitas vezes é salvar o outro. E não, ajudar é tu mostrar para o outro que o que cabe a ele, o que compete a ele é dele e não é teu. Porque o ajudar não é salvar. Tu não vai salvar ele dos problemas dele, tu não vai salvar qualquer pessoa da consciência dela. Tu pode despertar através do teu ajudar, tu pode despertar a consciência do outro, tu pode despertar o discernimento e a obediência. Mas só aquela pessoa vai conseguir ela se resolver por ela própria, porque ela é inteira, assim como você é inteira.
E estar ali pelos outros, estar ali ajudando os outros com uma palavra amiga, com um abraço. Ontem uma amiga me mandou mensagem perguntando como é que eu tava, até esqueci de responder ela, respondi mentalmente. E assim, só um simples fato de alguém lembrar de ti, te perguntar como tu tá, essa pessoa já está te ajudando, mas ela sabe que o que cabe a ti, ela não vai te salvar, porque o que cabe a ti não vai depender dela. Ela pode estar ali para te ouvir, ela pode estar ali para te dar um conselho amigo, e principalmente que esse conselho amigo seja um conselho direcionado por Deus, porque que você tenha amizades que sejam amizades firmadas em Deus, porque essas amizades que são firmes em Deus, elas vão te conduzir para o caminho certo. E aqui eu não tô falando de amizades que são aquelas amizades interesseiras, porque a gente sabe que tem amizade de conveniência, que é o quê? Faz um encontrinho aqui, um encontrinho ali, pra manter a boa vizinhança, mas a amizade real, de verdade, ela tá ali quando tu precisa dela, quando ela precisa de ti, vocês estão ali pros momentos difíceis, mesmo que vocês não se encontrem frequentemente, mas ela tá ali pra te dar uma palavra amiga, e uma palavra principalmente baseada nos ensinamentos de Deus, porque senão são só palavras. E tu não precisa só de palavras, porque eu digo, palavras são palavras soltas ao vento, mas quando são palavras tocadas pelo Espírito Santo, são palavras que convencem, porque eu digo, só o Espírito Santo convence. E às vezes, se você não consegue ouvir o Espírito Santo, Deus usa ele através de pessoas para te mostrar aquilo que tu precisa enxergar. E muitas vezes tu não quer enxergar, porque tu ainda não é obediente. E sabe quando, se você tem filho, você sabe quando seu filho te desobedece? Você repreende, você briga, você não vai passar a mão na cabeça quando o filho tá errado. E Deus faz a mesma coisa contigo. Ele te mostra uma, te mostra duas, até tu aprender, porque tu tá sendo desobediente, porque tu tá desobedecendo teu pai. Então obedeça. Ele vai te mostrar, vai chegar uma hora que vai se tornar insustentável. Ele vai te mostrar de diversos caminhos. Vai ter uma pessoa que vai te falar uma palavra, vai ter um acontecimento que vai acontecer na tua vida. Deus tá te mostrando. Ó, tô te dando aqui, ó. Tô te jogando. Acorda, minha filha. Acorda, menina. Acorda, mulher. Acorda pra vida. E tu fica ali, o quê? Ai, Deus não tá me respondendo. Ai, eu tô procurando e Deus não tá me respondendo. Porque tá na tua frente e tu não tá enxergando. E isso vem, às vezes, através de pessoas ao teu redor. Não num canal direto. Porque muitas pessoas não conseguem ouvir o Espírito Santo ou não conseguem ouvir Deus. E tá tudo bem. Mas às vezes você consegue ouvir uma pessoa que vai te dar uma palavra, que é aquela palavra que tu precisa ouvir naquele momento. E o que a Vivi escreveu aqui? Escutei semana passada de uma mulher que não aguentava mais as amizades superficiais e pedindo a Jesus para apresentar as amigas dele. E eu achei muito lindo. Exato! Eu acho que até já vi um Reels falando sobre isso, de que é tão bom quando Jesus nos apresenta amigas que caminham com ele. Pessoas que estão nos mantendo firme na palavra. E por muito tempo eu não quis trazer essas pautas para live, eu não quis trazer isso para mentoria, e eu percebi que estava na hora de ser obediente. Eu espero que você, mulher, consiga ser obediente ao que Deus tem para tua vida, ao teu chamado e aquilo que você tem que trazer de transformação para o teu cliente, para as pessoas ao teu redor, para a tua família, para as pessoas que convivem contigo, que você consiga ser essa mulher transformadora, mas que você seja uma mulher transformada, porque é através da tua transformação que outras pessoas vão ser transformadas, vão ser tocadas, vão ser ungidas pelo Espírito Santo, ungidas pela palavra, que você tenha sabedoria, que você fale palavras de bênção, palavras de sabedoria para as outras pessoas. Deu de ficar fazendo picuinha, deu de ficar sendo amargurada. Você não nasceu para isso, mulher. Você não nasceu para estar nesse lugar, e eu quero que você se retire desse lugar. Se retire e se sinta ungida pelo Espírito Santo, pelo teu chamado, para o que Jesus tem para fazer na tua vida. Tá bom, mulheres? Se você quiser conhecer um pouco mais da Academia Gaste, guiar, ajudar, servir e transformar, esse movimento que vem transformando a vida de inúmeras mulheres, tem um link na minha bio para você se inscrever. Ali é sobre a mentoria, mas a gente te chama ali para conversar caso você queira participar da Academia Gaste, que é uma plataforma online totalmente online, voltada a você se reconectar com o seu feminino, a você se reconectar com quem você é. Não é a mentoria, é outra coisa. São aulas gravadas, são aulas semanais, assim, ao vivo comigo também, para você voltar para o seu centro, para o seu feminino, melhorar o seu casamento, melhorar o seu relacionamento, mas principalmente melhorar o seu relacionamento com Deus e com quem você realmente é, porque talvez você esteja numa fase em que você está
cansada, assim, não sabe mais para onde seguir, não sabe mais o que fazer da sua vida. E ali é uma plataforma com muitas aulas guiadas por mim, para você voltar a se enxergar como uma mulher inteira, como uma mulher posicionada e fazer parte desse grupo que é tão transformador. E assim como essas mulheres se transformam, eu também sou transformada. Então, que seja um momento muito lindo para vocês se reconectarem com vocês mesmas. Estaremos juntas aqui nos próximos dias com mais lives. Eu amo estar aqui falando com vocês, amo passar um pouco de conhecimento, um pouco de palavra, que Jesus continue me abençoando para que eu consiga passar a mensagem dele para tantas mulheres e que vocês se sintam abençoadas nesse momento. Tá bom, mulheres? Um grande beijo para vocês e a gente se encontra na próxima live, tá bom? Um beijo, obrigada.